tem medo de que possa dar errado, tem medo de que as coisas não vão acontecer do jeito que acha. Por isso que a gente está fazendo essas lives aqui, mostrando, né, como iniciar, né, sua empresa da forma correta para que tenha sucesso, mas acima de tudo, eu estou trazendo aqui pessoas que contam sua história de empreendedorismo para fazer com que outras pessoas se inspirem nessas histórias e possam também empreender. Hoje, né, eu estou trazendo aqui a Aline Azevedo. Ela vai contar a história dela, né, de empreendedora, e espero que com a história dela, né, com o que ela vai contar aqui para a gente possa estar destravando, né, mentes, possa estar destravando pessoas, que pessoas possam entender que se você realmente, né, tem uma ideia e acha que essa ideia é viável e pode se transformar em um negócio, que acredite nisso, né, e monte seu negócio. Bom dia, meu amor. Tudo bem com você? Bom dia. Que bom ter você aqui. Aline, vamos contar, né, um pouco da sua história empreendedora, que às vezes muitas pessoas pensam que iniciou, né, até com a Aline Podóloga, ou a Aline Manicure, mas não foi, né? Foi um pouquinho antes. O que você fazia antes de ser manicure? Conta aí um pouquinho pra gente. Era costureira. E como foi sua trajetória como costureira? Foi bom, foi ruim? Quais foram as experiências que você teve? Vamos assim, eu vou fazer aqui só uma coisinha bem rápida, resumindo bem rápido. Porque assim, hoje em dia, vamos começar por hoje. Hoje em dia o povo assim vê eu, assim, você, como vê também algumas outras pessoas, e acha que a nossa vida é isso hoje. Ah, a Aline tem um carro, tem uma casa, o que, como fala assim, que aquele esposo da Aline tem um carro, tem uma casa, só que as pessoas não veem aquilo que a gente antes já teve, passou assim, para chegar hoje aonde a gente está, certo? E quero ainda assim chegar mais. Vamos começar. A gente, eu sou de uma família bem, como falar assim, não pobre, né? Porque pobre é coisa ruim. Simples. Então, assim, a gente não tinha uma condição, aquelas condições de ter tudo que a gente assim, queria, como a gente queria, a gente vai ficando grande, a gente quer ter as coisas. Então, assim, a gente começou, eu mais as minhas irmãs, cedo a gente teve que ir para a luta. E fui, assim, consegui esse emprego lá de costureira, com uma prima, e fui aprendendo, e fui, né, aprendendo, passei quase os 8 anos, assim, costurando, assim, para as pessoas, assim, diferentes, só que eu não me estava, mas não me coisava com aquilo, identificava com aquilo. Porque eu acho que até que é isso que tem muitas pessoas hoje. Estão naquele emprego, mas não gostam daquilo que faz. E, assim, com isso não cresce, não vai para frente, porque está ali porque tem que estar, porque tem aquele emprego, tem que ter aquele salário, mas não gosta. Essa é a coisa, real, que muita gente passa hoje. E nisso, eu em casa já tipo assim, fazia unha. Só que não fazia para fora porque eu tinha, assim, vergonha. Quem não me conhece acha que eu sou chata, mas eu não sei, porque eu sou meio assim, calculada. Aí, assim, eu tinha medo de assim, fazer unha, de fazer essas coisas. Só que chegou um tempo que eu fiquei sem emprego lá de costureira e tive que fazer alguma coisa da vida. Aí, com o apoio da minha família, assim, graças a Deus, a gente ter, como falar assim, aquele apoio lá da nossa família, porque é a melhor coisa que tem, né? Assim, você foi o que chegou, veio, aí me deu o quê? Uma mesinha lá de manicure, e o que eu não tinha, foi isso. Ele chegou assim, me deu uma mesa, com aquele assim, banquinho, e fui fazendo, e fui, assim, ganhando assim, porque, aí, porque fui ficando bem aqui nessa profissão lá de manicure, né? Aqui destacando, e na época, alguns anos atrás, eu era uma manicure bem assim conhecida aqui pelo Cascavel. Até porque, assim, eu fui uma das, vamos dizer assim, das que vim com aquela ideia lá das unhas postiças, lá de acrílico, que na época não se era assim, muito usado aqui, era fora, mas aqui não tinha.
mas eu sempre tive uma mente bem mais à frente e achava aquilo tão legal e quis trazer para cá. Não é da forma como é hoje, bem feito. Hoje em dia tem vários profissionais assim, maravilhosos aqui no Cascavel. Mas assim, na época eu era boa. Eu achava que era boa, né? Eu era boa. Mas assim, eu assim, gostava daquilo e fui assim, crescendo com isso, ganhando assim, vários clientes, tinha muitos clientes. Essa época, então, assim, final de ano, era a época que, assim, você sabe, eu nem conseguia assim, dormir, porque era gente só demais. Mas só que mesmo assim a gente foi assim, empreendendo, sofrendo, que o povo acha que a nossa vida é fácil, não foi fácil, porque eu lembro de muitas vezes que eu 5 horas lá da manhã, o que já estava em pé para ir, o que eu estava em pé já para ir fazer unha. Já tinha gente aqui pela minha porta, 5 horas, e até meia-noite. E assim, você ficava cansado, eu ficava cansada. Meus filhos assim, sofreram muito com isso, porque era eu com duas crianças assim pequenas, e um balançando aqui daquele carrinho, o outro dentro daquele assim cercadinho, e eu aqui assim fazendo unha. E foi nisso que a gente foi assim crescendo, né? E sempre assim pensando em frente. Até que chegou um certo assim, período que esse negócio lá de manicure estava muito assim. Todo mundo que, como falar assim, que se achava que assim, fazia unha, estava fazendo unha, e foi ficando claro as coisas, e eu fui assim, perdendo também o gosto. A gente cansa, chegou a gente cansa. Eu gostava, mas não era a profissão também que eu assim, queria, porque eu via que realmente tinha cansativo assim para mim com duas crianças pequenas, para mim era muito ruim. Mas aí veio aí veio essa coisa de quê? De ser o quê? Uma podóloga. Só que aí vem a questão. A podologia não é fácil. Na época que eu queria fazer a podologia, não tinha ainda aqui em Fortaleza. Só tinha onde? Em São Paulo e em Pernambuco. E muitas vezes eu cheguei a sentar lá com você, a tipo falar, eu queria ir lá para São Paulo fazer esse curso. Só que a gente não tinha tipo, as condições para isso, não tinha aonde ficar, era muito difícil para a gente. E mesmo assim, com isso na minha mente, e era fazendo unha, e com isso assim na minha mente, aí eu ainda quis, teve um ano, aí quando chegou em Fortaleza, né, esse curso, eu quis fazer, não tinha vaga. Aí isso passou um ano. Aí tentei mais um ano, não tinha vaga. Aí a gente fez, porque eu acho que a gente falou assim, eu vou fazer esse curso, nem que seja lá pela internet. A gente tentou, aí tu não, filha, vamos ver, a gente paga o curso assim, tal, online. Porque assim, como eu já tinha uma base lá daquela manicure, eu achava que a manicure assim, podia ser uma podóloga que era aquela mesma coisa, mas não é. Assim, muita gente se confunde aquela podologia com aquela manicure. A manicure não é uma podóloga e a podóloga não é uma manicure, certo? E quando eu já estava nesse assim, processo de porque eu já estava vendo cursos e tal, para não poder fazer, para não poder pagar, aí uma amiga minha, aqui é Deus, tudo é Deus, é uma bênção de Deus. Aí ligou para mim e falou assim, olha, menino, estava aqui olhando lá no site, lá daquele coisa aqui, a Cincinnati, e estava abrindo aquelas vagas lá para coisa. Não queria fazer? Ah, eu quero sim, Paulinha. Aí lá vai ele. Entrei lá, assim, contato com o site e tal. Assim, falei com eles, tipo assim, liguei para eles e eles não. As vagas são feitas para aquelas pessoas que vêm aqui, assim, presencialmente. Por telefone a gente não segura vaga. Isso era, acho que era uma quinta-feira, e uma quinta-feira, assim, umas 4 horas da tarde. E ele já ficou desesperado, porque lá pelo todo, sei lá, que só vai até 5 horas, como é que a gente vai fazer? Aí você falou, não, filha, amanhã, pela manhã, cedo, nós vamos estar lá. E assim a gente fez, saiu daqui no outro dia, de manhãzinha cedo, e fomos para lá. E isso tudo vem aquela história.
Eu sou muito tímida. Hoje em dia eu consigo falar aqui com você, chegar numa câmera e eu vou falar. Naquela época eu não conseguia. Porque assim, desde eu, assim, criança, que eu sou gaga, sou gaga. E eu não conseguia, assim, falar com outras pessoas, porque eu tinha, tipo assim, vergonha, porque tinha que falar e enganchava, e isso assim, me deixava mal, porque eu sofri assim, muito com isso na minha infância, eu não conseguia falar. Então, eu tinha o quê? Uma dependência lá do meu marido e lá da minha irmã, para poder, assim, resolver tudo. Tinha que, tipo assim, ligar para alguém, ou era minha irmã, ou era o meu marido. Tinha que fazer alguma coisa, assim, resolver uma coisa em canto, ou era minha irmã, ou era aquele meu marido, porque eu tinha muita, assim, vergonha de chegar e falar com aquelas pessoas. Que no dia ele foi comigo para fazer lá essa coisa lá do curso. Fomos aí, quando eu chego lá, porque só tinha duas vagas. Porque era para ser minha vaga, né? Então foi. E assim comecei, né? Assim comecei o curso. Aí vem aquela, tipo assim, questão. Por que que eu quis fazer também esse curso, né? Assim, muita gente pergunta. Aline, assim, por que que eu quis fazer esse curso? Tipo assim, eu já tinha uma grande coisa assim pela área, entendeu? Tipo assim, eu vi alguns vídeos, como todo mundo gosta de ver vídeo lá de coisa, tipo, podologia. Eu vi aqueles vídeos e achava muito massa. E eu, como fazia unha, eu amava pegar aqueles pés com canto de unha, que eu achava lindo, como eu acho lindo até hoje. Aí o povo, por que tu gostava? Aí veio aquela questão. O meu pai, ele ficou assim doente. De que ele ficou doente? Ele tinha vários probleminhas, mas nunca nada tão assim. Qual foi aquele assim, problema que chegou a ele ficar ainda mais doente e chegar a, tipo assim, morrer, né? Falecer. Uma assim, frieira entre os dedos lá como é lá dos pés. Uma frieira, presta atenção. Quem tem frieira lá nos pés, cuide, porque não é bom. O pai, ele, porque, tipo, assim, começou com aquela coisinha no pé, tipo assim, frieira, e eu era o quê? Uma manicure, e eu, tipo assim, eu era leiga, eu não sabia como é que as coisas usavam aquilo daquilo, né? E vinha aqueles enfermeiros, só tipo assim, limpava em casa e tal, e esse período a gente teve que ir lá pelo hospital, e não, isso aqui é uma coisa frieira, porque se assim contaminou e tal, e tal, e tal, e nisso, assim viram assim, vários problemas de uma coisa tão simples, gente, tão simples de se cuidar em casa, só que eu não sabia. E nisso, eu vendo os vídeos lá de podologia, surgiu isso, e eu vi que tinha isso também. E não era só canto de unha, porque o povo acha que a podologia é só canto de unha. Não é. A podologia é a saúde, como fala assim, daqueles pés em um todo. Pois é, então, aí voltando lá para o Senado. Aí comecei a fazer curso. Aí surge o grande assim, problema, né? Eu com um mês mais ou menos de curso, um mês mais ou menos de curso, eu fiquei assim doente, porque assim, quem não me conhece e quem já me conhece vai agora saber. Eu tenho um pequeno assim, probleminha lá de coração, certo? Que eu soube há uns 9 anos mais ou menos já, isso, 8 a 9 anos, e nesse assim, período, desses 8 a 9 anos, a gente já passou por muita dificuldade assim, por conta disso. Já quase assim, morri umas 3 vezes por aí, mais ou menos. Aí foi muito difícil lá para minha família, muito difícil. Assim, lá para o primeiro esposo, assim, principalmente, coitado, o pobrezinho aqui sofreu comigo, quase se morreu junto, porque assim, a minha dor é aquela dor dele, né? E nesse assim, período lá do curso, eu muito feliz, né? Assim, empolgada, eu estou fazendo uma coisa tipo assim nova, assim, legal. Aí eu fico doente. Fiquei doente mesmo, quase morri, passei 8 dias naquela UTI e foi sufoco. Aí veio aquela, tipo assim, aquela coisa assim, questão, eu volto a fazer o curso ou não volto? Por quê? Todo mundo ficou com medo, né, de eu sair daqui, porque eu saí de casa 5 horas assim, da manhã, lá para Fortaleza, pegava ônibus, a dificuldade de ônibus para ir daqui lá para Fortaleza, para ir fazer curso,
foi muito difícil, porque assim, eu com duas crianças em casa, assim, pequena, lá para minha mãe me dar uma ajuda, porque assim, a minha mãe, o que a mãe, as minhas irmãs, a minha família foi assim, aquele assim, pilar que me subiu, sabe? Porque se não fosse eles, eu não tinha conseguido, porque tinha duas crianças para poder ficar. Eu saí de casa 5 horas, para aquela manhã chegar em casa 2 horas da tarde. Tinha dias que eu ia, eu só tinha o dinheiro da água. E nem da água eu tinha às vezes, eu tomava água lá. E é só porque o dinheiro da ida e o dinheiro da volta. Chegava em casa, o que lá para 2 horas, morrendo de fome, mas eu ia. Aí, pois é, nesse período que eu tive isso, a minha família não queria que eu, eles vieram falar assim, não, Aline, não dá, para, tu não vai, porque fui para Fortaleza, eu tenho uma crise de um ônibus. Aí ficava, quem é que vai te coisar, ajudar de um ônibus tendo uma crise? Mas aí, sabe assim, quando você quer? Eu falei, eu quero. Meu Deus vai estar comigo, vai me ajudar, e eu vou fazer isso. E eu juro lá para vocês, não foi fácil. Muitas vezes eu fui com crise. Nunca a minha família soube disso. Muitas vezes eu cheguei lá naquele curso, lá naquele Senac, cheguei lá e falava, ó, professora, eu não estou bem, estou em crise. E ela me sentava lá e me dava aqueles meus coisinhas certinho, remédio, e eu ficava até ela ir embora. Mas eu fiz, eu consegui. E foi, assim, 2 anos e 5 meses de curso nessa, assim, coisa, sofrência, de todo dia para Fortaleza, se voltar, aquele perigo de roubo de tudo, mas eu fui. E estou fazendo uma coisa hoje que eu amo e que está, tipo assim, como falar assim, aos poucos está me rendendo frutos. E não é só isso que eu quero, tipo assim, disso que eu estou hoje, assim, crescer mais, fazer ainda mais cursos. E é isso, gente. A vida não é fácil. Às vezes você olha assim para mim e você fala assim, a Aline é uma podóloga. Ah, é a podóloga aqui do Cascavel. Mas para mim chegar a ser isso hoje não foi fácil. É difícil, é muito difícil. E é isso. É muito, assim, eu participei, né, de toda essa história que você acabou de contar. Desde o iniciozinho lá A costureira. da costureira, né, você saindo, fazendo a A gente se transição. conheceu quando eu ainda era uma costureira. A gente tinha a casa, a gente teve que dividir a casa no meio para você poder trabalhar metade da casa com a sua irmã, né? E a metade Gente, da olha, para casa. vocês saberem, ó, a minha casa aqui, a nossa casa era só um quarto que a gente dormia, e a outra parte era aquele salãozinho meu e da minha irmã. Era difícil. A gente tinha privacidade pouca, né? Porque tinha um trânsito de gente, de muita gente. E no início, né? Até que você começou a ganhar um dinheirinho, aí depois muita gente trabalhando, né? Você começou a inovar com as pinturas de unha, né? Que também não tinha aqui. E o pessoal vinha fazia filas para você fazer pintura de unhas, mas só que tinha um problema aí que não escalava muito, porque não dava para fazer muitas, né, durante o dia, porque demorava muito. E hoje na podologia, né, em meia hora, em 1 hora, você consegue atender 2, 3 pessoas Todo mundo, atender todo mundo, exatamente. e ganhar bem mais. Mas, assim, Aline, quando você estava lá no curso da podologia, em algum momento você pensou em desistir, mesmo com essas Não, dificuldades, ou não? Ou não, sempre teve decidida não. que... Eu sabe assim, quando eu, tipo assim, cheguei ali naquele, assim, primeiro dia que a professora olhou pra gente e falou assim, quem aqui já é uma manicure? Eu muito feliz. Eu. Aí ela olhou pra minha cara e falou, a partir de hoje, aquela manicure que tinha em você, ela morreu. Você não é mais uma manicure, você é uma fogana. Tire a manicure da sua cabeça. Porque se você ficar com a manicure na sua cabeça, você não cresce. Você nunca vai para frente. Você é uma podóloga. Não esqueça disso nunca na minha vida.
E ali foi, tipo assim, me dar um tapa na cara e falar assim, é isso que eu quero. E eu vou ser isso, e eu vou ser minha. E queria dar um bom dia aqui, né? Todo mundo que está participando aqui da live, eu já passou muitas pessoas por aqui. Nosso querido Vadir, Vinícius, Elisângela já esteve por aqui, Ronald. Só me ver falar, meu amigo. Tá aí. O homem queria ver a mulher falar, tá aí. A mulher fala bonito, cara. E assim, Aline, a sua história, né? Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, porque o que tem de gente aí, né? Eu sou contador, muitas pessoas vêm até mim, eu quero abrir minha empresa, né? E quando você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, eu dou o checklist para a pessoa, é muita burocracia, não vou não. Ou seja, as pessoas desistem dos seus sonhos muito rápido. As pessoas iniciam. Isso. Muitas pessoas começam e param no meio do caminho. Quem para no meio do caminho não chega a lugar algum. Então, você, meu amigo, você, minha amiga, que está aí, está nos vendo, viu aqui a história da Aline, como outras histórias que a gente trouxe aqui ao longo da semana e vamos estar trazendo. Destrave, né, a mente, acredite que é possível, porque assim, muitas pessoas têm medo de dar errado. Mas o fato de dar errado em si não é ruim, porque é um aprendizado. Porque a gente aprende quando erra também. E a maioria das pessoas que têm negócios bem-sucedidos, no mínimo, elas passaram por 2, 3 tentativas que não deram certo, até elas acumular todo esse aprendizado e fazer o negócio dar certo. Então acredite que vai dar certo, acredite que você é capaz. E uma coisa muito importante, às vezes, né, as pessoas tentam sabotar nosso sonho, mas não é nem por maldade. Por exemplo, aqui no caso da Aline, né, a gente tinha medo dela ir para Fortaleza, no ônibus, passar mal, porque eu já tive de ir com ela para o hospital e na porta do hospital ela desmaiar nos meus braços. E eu gritar, pedir ajuda para poder levar ela para dentro do hospital. E isso não foi só uma vez, foi várias vezes. Aí eu ficava imaginando ela ter o mesmo situação dessa indo daqui para Fortaleza. Isso nos dava um medo, e a gente dizia, olha, não vamos, depois você faz, depois você faz. Ou seja, às vezes até os nossos familiares tentam nos sabotar, mas sem maldade, pensando que está fazendo o nosso bem. E a Aline não se deixou, né, que ninguém sabotasse ela, que ninguém atrapalhasse ela do objetivo dela, e hoje ela atingiu. E a principal coisa que ela atingiu, pessoal, não foi a questão financeira, não foi dinheiro, não foi nada. Foi trabalhar com aquilo que ela ama. Muitas pessoas são presas em um negócio ou em um trabalho que elas não conseguem entregar tudo que têm por conta que elas não gostam de fazer aquilo. É um sacrifício acordar de manhã e ir para o trabalho, é um sacrifício estar relacionado ali naquele ambiente de trabalho. Então ninguém é obrigado a isso. Ninguém é obrigado a isso. Olha, a gente tem que fazer aquilo que a gente acredita e gosta. Vou falar aqui uma coisa. Eu tive já várias pessoas que ligam para mim. Não sei como é que eu faço. Eu falo, cara, eu te dou todas aquelas dicas. Agora sim, não é aqui. É lá que Fortaleza. Mas só que é caro. Para fazer festa é caro. Eu tive um sacrifício muito grande. Foi muito sacrifício lá para mim, lá para você, para minha família. Eu deixei de sair, de fazer assim, várias coisas, mas porque eu queria aquilo. Se você realmente quer uma coisa, você sonha com uma coisa, e você, eu não vou, porque, cara, nada é fácil. Nada vem dado aqui na nossa mão, não. A minha vida, a sua, a de muitas pessoas que hoje em dia estão assim, começando a ter uma vidinha assim melhor, não foi fácil. Sofreu para estar ali, para poder chegar. Assim, você é uma pessoa que eu tenho assim, orgulho, exemplo, assim, eu olho para você, tipo assim, é aquele, como falar assim, é aquela pessoa que eu olho e o que eu falo, eu, tipo assim, quero ser assim também. Porque, assim,
eu sei daquela sua história, eu sei daquela minha história, e a sua história é mais bonita que a minha. De você vir lá de baixo, assim, vendendo aquele, como fala assim, aqueles pastelzinhos lá na feira, e se tornar hoje quem você é, e tá crescendo cada vez mais, isso me dá muito orgulho, eu tenho muito orgulho disso. E perguntar assim, Aline, eu tenho orgulho daquela pessoa que ele é. Assim, você vê ele hoje assim na rua, você não sabe o que ele assim passou, o que ele assim viveu. Então, assim, uma coisa também que eu tiro para aquelas pessoas. Quer fazer uma coisa? É difícil? Põe o pezinho lá no chão, igual assim você faz. Coloque numa folha, eu quero fazer isso. Comece a sonhar e assim correr atrás disso, que dá certo. Eu fiz isso com toda a dificuldade, passando mal pelos caminhos, mas eu fui. E eu, tipo assim, o que fui, eu tipo assim, me formei novo, uma nova coisa sobre isso também dessa minha área, quero ser uma profissional ainda assim melhor. E é isso, gente. Quando vocês veem a gente assim, não achar a Aline tá ali porque só porque sempre teve isso, não. A Linezinha aqui sofreu, viu? Sofreu para hoje estar conseguindo chegar aonde ela tá. O Iranzinho também sofreu demais para poder chegar, porque ele sofreu mais do tipo assim, eu sofri pela minha doença. E ele sofreu por estar ali vendo e sem poder assim, fazer nada. E fez muito, estava ali comigo, dando apoio, que era a parte principal, dando apoio. E em tudo. Então, assim, quer fazer? Faça. Não espere pelo outro dia, não, que é hoje. Tudo é hoje, a vida é hoje, o que a gente vive hoje. Amanhã é um outro dia que pode chegar a vir. Então, viva hoje. Muitas pessoas, elas ou vivem no futuro ou vivem no passado, né? De sonhos ou de preocupações. E esquecem que as coisas acontecem no presente, né? As coisas acontecem hoje, no momento. E um casal, né? Ele pode crescer muito junto, um acreditando no sonho dos outros. Eu sempre tive ao lado da Aline, né, acreditando nos sonhos dela. Quando ela quis ser manicure, eu, né, o sacrifício que a gente fez. Quando ela quis ser podóloga, também sempre tivemos juntos. E assim, a nossa maior riqueza é o tempo que a gente tem um do lado do outro, que a gente vive o agora. Muitas pessoas dizem, vocês só vivem viajando, vocês só vivem nas praias, vocês só vivem isso, aquilo. Cara, o que a gente tem é o agora. Se a gente não viveu agora, a gente vai ficar esperando o quê? Vai ficar esperando quem? Né? O que a gente tem para realizar, a gente acorda todo dia de manhã e realiza. Vamos para tal canto, vamos. Nossos filhos estão aí tão grandes, bota eles dentro do carro e vamos embora. Vai embora. E assim, eu sou muito feliz, né, por ser seu esposo, certo? E espero que Deus nos permita ainda muitos anos, né, de vida para que a gente possa aproveitar a vida, porque a gente vive e aproveita a vida mesmo. Tem pessoas que não entendem isso, mas pare de ficar olhando para a vida dos outros e viva a sua vida. Sai de casa, vá para a praia, vá para uma festa, vá se divertir, certo? Vá se divertir porque a vida é agora. Meu amor, muito obrigado, certo? Foi perfeito, não poderia ser melhor. A gente ainda pensou assim, vamos ensaiar, não, mas não vamos ensaiar nada, deixa acontecer na hora. E graças a Deus deu tudo certo. Eu tava com vergonha, eu tava aqui, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar? Eu vou, assim, falar da minha vida o que não tem nem assim, tanta graça, só alguns problemas. Mas deu certo, Deus é mais. Então, pessoal, muito obrigado a todos aqui que passaram por aqui. O objetivo, né, dessas lives é fazer isso mesmo, é trazer histórias de pessoas que deram certo e, com isso, inspirar outras pessoas que, de repente, está faltando só um empurrãozinho, está faltando só escutar, né, que é possível, que pode acontecer. Então, como aconteceu com muita gente, também pode acontecer com vocês.
um bom sábado, um bom final de semana e que Deus, né, abençoe nossas famílias para que a gente consiga acordar e trabalhar todo dia com alegria, com amor e se divertir. Um beijo, meu amor. Agora vamos tomar café.